Então, pessoal, fazendo uma comparação da teoria com a prática, né? Então, nós temos aqui nessa imagem aqui a designação dos corpos de prova, né? As forças, tá? Essas aqui são as forças obtidas no ensaio. Essa aqui são as forças calculadas teórica, né? E aqui são as diferenças de percentual. Já volto aqui nessa tabela, tá? Só quero mostrar a vocês como é que eu calculei a força teórica. A equação é essa aqui, então a carga crítica é π quadrado aí sobre o comprimento equivalente ao quadrado, né? Como essa coluna aqui ela é engastada, então o comprimento equivalente é 0,5 do comprimento de flambagem ao quadrado, tá? Aqui são os comprimentos de flambagem que nós medimos ali para cada coluna, tá? E aqui um exemplo, né, do cálculo para a primeira coluna, tá? Então, substituindo ali com as unidades, né, eu tenho a força de 3.283,1 newton, tá? E aqui são o módulo de elasticidade, momento de inércia e o comprimento equivalente que foi usado. Então, só usar a mesma equação para as demais colunas, com esses comprimentos equivalentes, nós chegamos nessas cargas aqui, ó. Observe o seguinte, pessoal, a carga teórica, ela sempre foi maior do que a carga prática, tá? E na medida em que a coluna, né, o comprimento de flambagem ia diminuindo, onde as forças iriam aumentando, essa diferença ela ficou cada vez maior. Chegou ao ponto de chegar a 60%, tá? Para o último comprimento de flambagem, que é o comprimento de 198 milímetros. Quais que são as explicações para esse erro, tá? Essa discrepância? Bom, primeiro nós podemos citar o seguinte: o módulo de elasticidade estimado aqui, ó, pode ser que não esteja correto. Esse é um módulo de elasticidade teórico, né? Então, o mais correto era fazer a medição fazer um ensaio de tração para obter esse módulo de elasticidade das colunas e aí sim substituir o valor correto dele nessa equação. Uma outra discrepância pode estar incluída aqui no momento de inércia, tá? Porque nós podemos ter algumas variações, né? Essa barra é uma barra trifilada, então o diâmetro dela é 6,35 milímetros, só que pode ser que em alguma parte da seção eu tenha variação nesse diâmetro, né? E uma outra incerteza está associada à medição do comprimento de flambagem. Nós fizemos a medição através de uma trena, né? Que era o que a gente tinha aqui disponível, certo? Então, pode ser que essa medição varie um pouco e daí vai influenciar no resultado. Agora, o que mais influencia de fato, ao meu ver, é a excentricidade do carregamento. Então, o que acontece? Essa força teórica é para uma curva, né? É uma força para uma coluna com carga concêntrica, tá? A carga ela está exatamente alinhada com o centroide da área, ok? Só que a máquina de ensaios e pequenas folgas que tem no suporte ali, onde a gente encaixou a coluna, faz com que a carga ela não seja perfeitamente concêntrica, ela é de fato uma carga excêntrica. Se a carga é excêntrica, nós já partimos com um momento fletor aí sobre a coluna, tá? E aí a gente pode ter, né, uma carga significativamente menor no caso de a coluna sofrer, né, um carregamento excêntrico. Então, no caso, qual que é um teste que a gente poderia fazer? Aí fica como exercício para casa. Vocês recalcularem as forças teóricas utilizando a equação da fórmula da secante, tá? E aí vocês estimam, né, qual que é a variação, provavelmente utilizando a fórmula da secante, imagina-se que os resultados ficarão mais próximos do resultado que nós obtivemos aqui na máquina, tá? Ok, pessoal, agradeço aí por assistirem, né? Espero que tenha agregado, né? Tenha sido útil para vocês essa aula. Um abraço e até a próxima.